é hora de falarmos de direito, seu direito, meu direito, nosso direito. E é com muito prazer que pela primeira vez em nosso programa eu recebo a advogada e comentarista política, doutora Fabiana Barroso. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Fábio. Tudo bem? Tudo, é um prazer enorme. Doutora Fabiana veio direto de São Paulo aqui fazer o nosso programa, elegantíssima, muito bonita. Sei que todos os seguidores, tanto do Twitter, do Instagram e também do Facebook, estão todos conectados aqui conosco nesse bate-papo. Obrigada, já agradeço o convite, agradeço o carinho. É um prazer estar aqui e é isso mesmo. Cada dia tem um público um pouco mais fiel e fico bem feliz por isso. Obrigada, viu? Como uma influenciadora digital na área do direito, eu queria que a advogada falasse conosco a respeito de como que a gente pode simplificar o direito no nosso dia a dia. Haja vista que nós temos leis que estão constantemente mudando e que nos afetam diretamente. Perfeito, Fábio. Realmente é uma questão aí que a gente vê no dia a dia, né? Toda hora o legislativo lá está propondo mudanças nas nossas leis que nos atingem e muitas dessas leis, elas são assim progressistas no sentido de não olhar para os anseios reais da população, né? Do povo. Das pessoas simples. Isso acaba dificultando ao invés de nos ajudar, né? Então, assim, é importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento, que também a gente saiba quem a gente votou lá no Legislativo, para a gente poder sempre garantir que as leis sejam formadas conforme as nossas necessidades, né? Conforme a nossa comunidade, as pessoas que a gente ama, né? Então, as leis é que nos resguardam de a gente não viver numa sociedade caótica, né? É verdade. Desde a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, algumas pessoas têm tentado prejudicar algumas mudanças que são necessárias para que a gente possa fazer com que o Brasil ande. Uma delas é a reforma da Previdência. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Muito bem colocado, é verdade. A gente sabe aí das dificuldades, né, que foram anos e anos de um sistema aí, a gente precisa entrar nesse mérito, mas a população sofreu, né, a saúde está em colapso, então o que faltou? Faltou dinheiro, e aí não tinha como, né, assim como em outros países a reforma, essa reforma veio também internacionalmente, né, algo geopolítico, e a reforma da Previdência ocorreu em alguns outros países e também ocorreu no Brasil, porque a nossa população está ficando cada vez mais velha, então isso dificulta, né, tem que ter mesmo uma adequação, né, antigamente lá nossos pais tinham 10, 12 filhos e hoje os pais, quem sabe, às vezes tem 1 ou 2 filhos, né? Então a realidade mudou. Então a reforma da Previdência foi realmente um avanço, né? Que foi lá sendo formado em outros governos, a gente tem que também dar esse mérito, mas graças a Deus, Deus permitiu aí que essa equipe muito boa da economia do Paulo Guedes fizesse um trabalho em conjunto ali com o Congresso e passasse essa legislação que beneficia sim a sociedade. À primeira vista parece que é um choque, né? Porque tudo que muda, às vezes a gente fica pensando, mas a gente tem que pensar que o sistema não pode falir. Então a reforma da Previdência é necessária sim. Aquelas altas pensões deixaram de existir e isso é um benefício total para a população, deixando um teto ali mais justo para todo mundo. Quando a gente fala também nessas mudanças, a gente tem, por exemplo, uma classe artística que se beneficiou, sobretudo dos globais, como Fernanda Montenegro, Alcione, que gosto de paixão, Fernanda Montenegro também, mas a gente tem uma série de artistas que pegaram carona na Lei Rouanet e não precisam dessa lei. Essa lei deveria beneficiar artistas locais, pessoas que moram no Norte, Nordeste, que fazem arte como ninguém, mas que não têm destaque na mídia local ou nacional. E aí o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele fez algumas adequações necessárias e a gente vê uma classe artística brigando, levantando bandeira, falando mal, pichando e assim por diante. Gente que nem, por exemplo, a Daniela Mercury, que já ganhou fortunas e fortunas através dessa lei e termina pichando o nosso presidente. Mais uma vez, muito bem colocado, né? Mas a gente também vê isso no dia a dia, por mais que se diga ao contrário, mas a Lei Rouanet, ela fazia exatamente isso, ela privilegiava uma classe artística que já era beneficiada, né? Pessoas já conhecidas, famosas, né? Não estou entrando no mérito se são bons ou não, mesmo porque a arte é um conceito muito subjetivo, né? Mas o que a lei ela deveria proporcionar?
justamente isso que ele falou, né? Pegar as pessoas ali que não têm visibilidade porque falta financiamento, talento tem de um montão, né? Principalmente essa coisa de regional, né? Então pegar aquela cultura regional, aquele artista regional e poder incentivar através da lei. E realmente é isso que está acontecendo. Os artistas que estavam acostumados, né, com esse benefício fácil, porque, gente, eram milhões e milhões, né? Basta consultar lá o que foi feito na Lei Rouanet, tanto para teatro como filmes, né, o cinema. Então, essa parte da cultura é um ponto sensível, porque esses artistas têm muita visibilidade, acabam gritando e deixando, sufocando lá o pessoal que quer crescer, que quer também divulgar seu trabalho, quer ter oportunidade, porque o Brasil é lotado de talento, né? Então é isso, é um pedido até que a gente faz aqui para esses artistas deixarem essas pessoas crescerem e já continuarem nas suas carreiras já tão bem consolidadas, né? Dar oportunidade para os novos. É verdade. Quando a gente também fala a respeito de avanços na lei, a gente percebe que tem sempre algum grupinho que quer fazer com que o Brasil não vá para frente, porque eles estão interessados não no coletivo, e sim no próprio bolso. Então, quando a gente fala da área da saúde, a gente viu recentemente uma pessoa de um outro estado que pegou e comprou ambulâncias, enfim, fez um rolo danado para não dizer que o dinheiro, o recurso do governo federal tinha sido doado, né, tinha sido aplicado na compra de ambulâncias. E a pessoa tentou guardar isso daí justamente para quê? Para que dissesse que o nosso presidente não estava fazendo o papel dele. Então a gente vê que tem desde, por exemplo, uma pessoa que seja do partido de esquerda, né, seja o partido até de direita, tem algumas pessoas que ficam ali camufladas, tentando boicotar a gestão do nosso atual presidente. Né? Eu acho que é importante a gente dizer que a gente precisa e necessita nesse momento todos de se unirem, seja independente do partido, porque o Brasil precisa crescer, a gente tem que ter um número maior de pessoas na escola, a gente precisa ter um número maior de pessoas sendo atendidas na rede pública, né? E recursos chegam para isso, mas às vezes o prefeito, às vezes o governador não direciona esse recurso da maneira correta, esconde onde o recurso está sendo usado, para que ele possa dizer que o governo, o nosso presidente, não está fazendo o papel dele. E a gente que acompanha diretamente o que o governo está fazendo, no caso o nosso presidente Jair Bolsonaro, tem acompanhado que realmente o governo tem trabalhado, mas algumas pessoas e alguns colegas de imprensa também não querem que isso venha à tona porque ganham muito dinheiro trabalhando para outros grupos. Isso mesmo, Fábio. É até uma dificuldade aqui, também faço um apelo para essa categoria de jornalismo, né, para que se diga a verdade, né, como o Fábio colocou muito bem colocado, para que não se puxe nem para a esquerda nem para a direita, não que seja isento, não. Pelo contrário, o governo federal está fazendo um belíssimo trabalho em todos os sentidos. É preciso que o brasileiro dê uma chance, veja essas coisas. O Bolsonaro montou uma equipe, né, tanto na saúde, aí Ministério da Justiça a gente tem o Moro, o ministro Tarcísio lá da infraestrutura está levando terra e está asfaltando lugares aí que ficaram anos e anos sem estrada, né? Infraestrutura, né? Não, infraestrutura, porque muitos lugares do Brasil aquilo está ali isolado. Então, o que é preciso chegar? Primeiro é preciso chegar à estrada. Então, está lá os militares com o ministro Tarcísio fazendo coisas em um ano que nunca fizeram. E isso também acontece, essa coisa de desvio, né? Que vem a verba federal, quando chega nos seus curróis lá eleitorais, esses governadores e também os municípios faz exatamente isso que ele falou, né? Só para se ganhar, montar o palanque político não permite e não dá o acesso justo para as pessoas. Então, isso também, a população acho que acordou, né, esses anos que o Brasil ficou tão assolado, que a pobreza, né, a miséria cresceu em índices assim, muito tristes, que a educação do brasileiro ficou muito ruim, e agora a gente está vendo que a gente precisa mudar, que o Brasil tem potencial, nós somos a 8ª potência mundial na economia, né, e a gente tem tudo para se alinhar, entrar para a OCDE. Então, assim, é um conjunto de coisas, e a gente, como brasileiro comum, a gente pode ajudar se informando melhor, indo nos canais das pessoas que estão direto ligadas nas fontes, né? E até mesmo esse pessoal aí tá direto no Twitter, dando a notícia diretamente, porque quando passa por esse filtro dessa mídia aí que ganha dinheiro com isso, eles acabam às vezes invertendo e fazendo com que as pessoas acreditem no que não é verdade, né? E assim, também com os erros, a gente está aqui para dizer os erros e os acertos, mas a gente precisa dizer ainda que é só um ano de governo, precisa dar
um tempo e acreditar, ter fé, né? O brasileiro é um povo aí que tem fé por natureza, não é mesmo? A gente viu também essa questão da Amazônia, que pegou de uma maneira mundial, né, as pessoas. E a gente viu vários vídeos na internet de pessoas que iam lá e ateavam fogo na mata e diziam que, sabe? Então a gente vê que realmente existe um grupo gigante de pessoas baderneiras que querem prejudicar o andamento da gestão atual. A gente tem que dar o crédito, como colocou aqui a doutora Fabiana Barroso, são quase 20 anos de escassez que a gente sabe, de verdade, usurpado, roubado diretamente. Semana passada a gente abordou aqui no nosso programa a possibilidade de um financiamento. Se você tentar um dinheiro pelo BNDES, você que é um empreendedor, você não vai conseguir. Se você é um empresário, você não vai conseguir. A não ser que você tenha amigos lá em Brasília que dizem que não tem apartamento no Guarujá, que não tem sítio, que não tem não sei o quê. Aí você consegue, né? Mas a gente fala com o público que é do povo. A pessoa mais simples, que, sobretudo aquela que quer ser esclarecida. Não aquela que quer servir de massa de manobra. De repente, para você aí na sua casa, esse papo é chato. Então você pode trocar de canal e colocar no barraco de família, você pode colocar na fofoca. Isso não vai acrescentar na sua vida e cada vez mais você vai continuar sendo uma pessoa usada. As eleições municipais estão aí. É necessário que a gente possa mudar, mas é mudar o nosso voto, é mudar a consciência para votar de uma maneira que seja bom para todos e não para meia dúzia de pessoas fazendo mais do mesmo. Exatamente, muito bem colocado, as eleições municipais vêm aí e o que a gente pode fazer como cidadão comum? É votar direito, né? Então, por exemplo, você não é a favor lá do fundo eleitoral partidário, você vai lá no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e você vê se seu candidato está usando ou não esse fundão. Eu, por exemplo, é um critério que eu uso para fazer o meu voto, né? Então, eu prefiro políticos que não estão usando dinheiro público, eu acho que é desnecessário. O Bolsonaro mesmo aí é a prova de que não precisou, né, dinheiro público, fez uma campanha ali enxuta para a presidência da República. Então, o dinheiro está escasso, como disse o Fábio, né? A gente está precisando de muito dinheiro para infraestrutura, para educação, para saúde. Então, não é preciso, quando o dinheiro tá curto em casa, né, aquele cobertor de pobre, a gente puxa de um lado e arruma do outro para poder dar. Então é isso que o governo tem feito e tem feito, tá ali deixando muita gente chateada porque tinha gente ali muito tempo acostumada com o poder ali, dinheiro escapando exatamente pelos ralos, né? Teve muita corrupção, hoje a gente sabe, aí são fatos, né? Não dá mais para dizer que foi ou que não foi, mesmo que preferências partidárias deixamos de lado, mas para dizer sobre a nossa realidade. O brasileiro sabe, né, que faltou dinheiro porque foi muito dinheiro ralo abaixo pela corrupção. E como que a gente para tudo isso? Eu faço ali o meu trabalho, né? Eu estou nas redes justamente fazendo isso, tentando ajudar o brasileiro comum a entender de fato o que está acontecendo lá quando o STF, por exemplo, faz um julgamento que as pessoas não entendem nada porque tem um português muito rebuscado. Eu traduzo para que as pessoas entendam, para que as pessoas reivindiquem, porque hoje todo mundo político, todo mundo jurídico é muito ligado na opinião pública. Então você vai lá, além de votar, você exija do seu parlamentar, seja ele municipal, federal, exija que ele cumpra o que ele prometeu e fique em cima quando ele errar, não é? Porque assim não deixa de sambar como houve. O brasileiro teve uma mudança política de atitude, né? E eu fico bem feliz com isso. Existe uma nova esperança aí no ar. Quando a gente fala de simplificar o direito, a gente vê agora a condenação em segunda instância, né? E aí eu fico apavorado, porque eu percebo que quem tem dinheiro nesse país poucas vezes vai para a cadeia e fica na cadeia, né? O pobre comum que rouba uma manteiga lá na Jacupêssego, em São Paulo, ela vai presa, fica presa porque roubou um pote de manteiga. Mas uma pessoa que rouba milhões do cofre público, que rouba do dinheiro público, consegue condições de ficar livre. Muitas vezes vocês podem prestar atenção, porque aqui é uma TV educativa, eu gosto de falar isso, né? Porque eu não estou em rede nacional, eles não deixam falar. E aqui o meu programa também é independente. Quando uma pessoa é rica, ou quando ele é político, ele sempre coloca a mão para trás, mas ele não está algemado. Mas se você for no mercado, se você fizer qualquer coisa de errado, você vai algemado para a delegacia. Podem colocar reparo, seja nas imagens de helicóptero da Rede Globo, da Band, da Rede TV, da Record, do SBT, enfim, das grandes emissoras, todos eles mostram ali o cidadão com a mão para trás, mas ele não está algemado. Agora, quando é um cidadão comum,
ele vai algemado. A gente já vê a diferença nessas coisas, entendeu? Como é tratado, inclusive a própria imprensa, que deveria ser isenta, trazer à tona a verdade, não faz isso. Eu fico muito triste de viver num país em que a própria comunicação ela é manipulada, né? Talvez por alguns caraminguás. Às vezes o jornalista ganha R$ 2.700 na capital, em São Paulo, que é o piso nosso de jornalista, mas para pegar e ganhar de repente R$ 10.000 por mês, ele prefere trabalhar com a mentira. É muito triste, porque a gente vê que falta muito mais rede social, falta muito mais a pessoa querer se informar para não ser mais massa de manobra. Eu fico muito feliz por vir num lugar que o jornalista aqui está dizendo tantas coisas tão reais e pertencentes ao nosso cotidiano. A gente sabe que existe essa manipulação, isso é real, né? E o que a gente pode fazer? É se informar, é perguntar e checar a fonte, falar direto com as pessoas, que nem o que ele disse aqui da Amazônia. Todo mundo sabe também que é cultura daqueles povos lá, que eles colocam fogo para depois fazer o replantio. Então precisa educar novamente essas pessoas. Tem tribo indígena lá que está largada, que ao invés das entidades aí, essas milhões de ONGs, acho que no Brasil tem cerca de 10 milhões de ONGs, principalmente na Amazônia, está lá educando o índio, educando aquelas pessoas, eles estão fazendo extrativismo e não estão fazendo o que deveriam. Então a gente vê o índio lá pedindo, pelo amor de Deus, para que ele possa produzir na terra dele, para que ele possa ser comercialmente, né, capaz de ir para frente com aquilo, e as leis amarram ainda, né? Então, tudo isso que é a nossa realidade, que a gente vê, né? Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista, uma cidade interior, que a gente é outra realidade de São Paulo, mas o que ele diz também é verdade, né? A gente sabe que o tratamento das polícias, da justiça é muito diferente. A gente sabe que uma pessoa comum, ela vai ficar presa, mesmo largada, se não tiver um bom advogado. Para subir um recurso para o STF, além de você precisar de influência, né, para chegar lá, porque não são todos os recursos que são pautados, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro mesmo que é gasto. E o nosso tempo ali, 16 horas num julgamento que vai beneficiar uma única pessoa, por exemplo, com tantas pautas que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir, que vai ajudar o povo inteiro. Isso acontece também no STJ e nos tribunais, assim vai acontecendo. Então a gente sabe também que leis do trabalho, né, chega lá às vezes. Quantos empresários, a gente sempre olha o lado do empregado, óbvio, mas tem o empregador também. Quantas empresas faliram, deixaram de existir, porque não houve esse olhar do desembargador ou do juiz ali, do magistrado, de olhar aquilo com uma realidade, sabendo que aquilo era preciso ter um acordo, porque adianta a empresa deixar de existir? Não, os empregos todos somem, mas então essa flexibilização, né? Essa intolerância que as pessoas tratam essas coisas desnecessariamente, porque quando você fica intolerante a alguma coisa, você não permite que o conhecimento chegue até você. Então a gente precisa se abrir, né? Permitir que nossos filhos enxerguem um pouco mais também sobre a realidade. Tudo que a gente está falando aqui são coisas reais, você vai ver, não importa a cidade, o lugar do Brasil que você esteja, você vai ver que isso é real, que o Brasil está vivendo um novo tempo, porque nós somos assolados, tá? Aqui não vamos pôr culpa em político X ou Y, todos não prestaram. A gente, se for ver, a grande maioria é essa, né? Se salvam pouquíssimos políticos que a gente fala, nossa, aquele político realmente foi bom. Isso tanto prefeitura, de novo, como governador, como lá para o executivo, né, o campo federal. E aí, como bem colocou a doutora Fabiana Barroso, são recursos caríssimos, são milhões. Eu pergunto para você, uma pessoa que diz que não tem dinheiro aqui e acolá, será que realmente ela tem dinheiro para pagar tanto recurso assim? Entendeu? Porque os advogados que geralmente cuidam desses casos são advogados de renome até internacional. Então vamos abrir um pouco mais a nossa visão e parar de só querer defender o nosso umbigo. Vamos pensar no coletivo. O Brasil é um país, uma potência, né, que pode realmente sim alavancar a economia, não só, mas dos países vizinhos, né? A gente pode fazer tanta diferença no nosso dia a dia, porque viver já é um ato político. Quando colocou também aqui a doutora Fabiana Barroso a respeito da economia, quantos shopping centers do nosso país não têm todas as lojas alugadas? Por quê? Porque a crise, quantas casas nós andamos na cidade e vemos para alugar e não estão alugadas? Entendeu? Por quê? Porque está difícil, as pessoas não têm mais nem R$1.000 para pagar de aluguel. Entendeu? As pessoas, o salário mínimo, ele não condiz com a nossa realidade. Você vai ao mercado, você não deixa menos que 50 ou 100 reais, traz 2, 3 sacolinhas.
entendeu? É muito triste, e aí tem gente ainda que quer empacar o trabalho de quem quer fazer alguma coisa, entendeu? Então vamos abrir a nossa mente, colocar a mão na consciência e entender que o direito, ele pode ser simplificado quando você se permite. Por isso que a gente trouxe aqui a doutora Fabiana Barroso, que é influenciadora digital na área de direito. Aliás, o diretor está me falando que a gente está conversando muito. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Gostaria de saber qual a maior dificuldade de as pessoas entenderem política. Você acredita que esteja associado à falta de hábito das pessoas lerem? Quem pergunta é Raquel Barbosa, de Bragança Paulista, São Paulo. Raquel, obrigada pela sua pergunta, com certeza, né? O que sempre foi dito para nós, que política e religião não se discute. Ora, se a gente não discute, né? Discutir não é discussão, não é briga, mas é trocar ideias, né? Eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, a gente só melhora se eu ler a respeito, se eu me informar, e se você ler a respeito, ou tiver o seu conhecimento ali, e a gente juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento. É assim que a gente, ser politizada, gente, não é uma coisa estratosférica, algo diferente. Não, ser politizado é você mesmo analisar os fatos, ter o seu filtro e poder chegar a determinada conclusão sobre um fato, né? E entender que fatos são fatos. Então, como se politizar? Hoje em dia tem muitos canais aí de mídia independente no YouTube. Então, assim, é só ter força de vontade. E também existem muitos livros aí disponíveis até em PDF gratuito para você se melhorar, né, na parte política. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Na internet, a maioria das pessoas que se dizem pessoas de bem são as primeiras pessoas a fazer discursos de ódio caso tenha uma opinião contrária à dela, seja ela de direita ou de esquerda. Gostaria de saber se é porque acham que a internet é terra de ninguém e podem falar o que quiserem. Quem pergunta é Janete Ferreira, de Atibaia, São Paulo. Janete, vamos entender assim, essas pessoas estão equivocadas, porque a internet não é terra de ninguém, né? A internet, a legislação, ela faz uma tutela, ela protege. Então, se você tiver um problema muito sério, você vai atrás, você vai achar o IP, você vai identificar a pessoa. Em São Paulo, por exemplo, tem até a delegacia especializada em crimes da internet. Então, primeiro erro, as pessoas acham, mas isso não é realidade. Se você for perturbado aí por alguma coisa muito séria, procure seus direitos, porque isso existe. Então, a internet é terra de alguém, sim. E o discurso de ódio, por que existe esse discurso de ódio? Porque é mais fácil eu xingar alguém, né, e não permitir que nem ela fale, que ela mostre o ponto de vista dela, do que eu permitir que ela coloque algo que no primeiro momento pode me chocar, mas depois, quando eu for refletir, eu vou ver que aquilo é realidade. Então, assim, o ódio, essa intolerância é que não é legal. É isso que até eu me proponho mesmo a fazer, como a gente está tendo uma tarde belíssima aqui com o Fábio falando, né, sobre questões simples, sem ter nada de ódio. Coisas que a gente vai discordar, óbvio, mas a gente se respeita acima de tudo, e esse respeito a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia e para a internet. As coisas têm que refletir, a internet tem que ser a nossa vida tem que ser a internet, né? Não pode ser fake. Ótimo. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, nossos governantes vivem dizendo que o país está quebrado e estão cortando tudo. E agora foi sancionado o fundo de 2 bi para eleições. Como acreditar nos políticos e que eles estão fazendo uma gestão séria se esse valor todo poderia ser investido no país e não na campanha e reeleições deles? Quem pergunta é Gisele Tenra, de Bragança Paulista, São Paulo. Gisele, também fico feliz com a sua pergunta, porque isso a gente está cumprindo uma legislação lá de 2017, né? Então, por isso, quando eu falo, a gente precisa votar direito para que o Congresso Nacional não faça essas coisas, né? O que é importante saber, eu não concordo com o fundo eleitoral, tá? Com esse fundão aí de partido, mas era um valor de 3 bi e 800 e conseguiram negociar para 2 bilhões. Então, já houve uma melhora. Não dá para ser o ideal, o que nós gostaríamos, que é o 0, porque tem uma legislação lá que tem que ter. Precisa sair verba federal para vir para fazer essas campanhas municipais, infelizmente. Então, foi negociado e acredito que poderia ser menor o valor? Sim, lógico, sou até contra esse valor, mas eu acho que na medida do possível, pelos acontecimentos todos ali que foram, a gente conseguiu até uma vitória. Antes os valores eram muito maiores. Então, já houve um avanço.
0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, gostaria de saber o que fazer com relação às pessoas que propagam fake news nas redes sociais e que acabam de alguma forma manchando a reputação de alguém. Quem pergunta é Marina Campos, de São Paulo, capital. Então foi como eu disse, Marina, a internet não é terra de ninguém, né? Então se for crime de injúria, calúnia e difamação, você procure e faz boletim de ocorrência mesmo e vá atrás, né? Vai na delegacia, procure nos sites aí do governo da cidade que você tiver, que você vai encontrar as delegacias especializadas e também tem os advogados especialistas nisso, né? Para você ir lá e pedir para que seu direito seja reparado, se você teve a sua integridade manchada pelas redes sociais. Fake news hoje em dia é muito difícil, porque existe essa propagação mesmo, um monte de notícias, a gente nunca sabe o que é real. E mais, tem notícias às vezes que são tão absurdas, a realidade mesmo, que a gente olha para aquilo e fala, não, isso aqui só pode ser fake news. Então a gente fica nessa de muito difícil, né? E como que isso acontece? Como que a gente faz para isso ir para um nível que fique impossível? Eu tenho um ponto de vista que isso se autorregula. Como? A gente está, sei lá, em vários grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, as próprias pessoas vão falando, não, mas eu vim em algum lugar que isso aí é fake. Aí outro lugar vai falando, não, isso é verdade. Então, o próprio mercado vai se autorregulando e a gente vai vendo que é verdade ou não. Então, eu vou dar um exemplo assim, a minha mãe, por exemplo, ela não sabia alguma coisa que era real, ela me manda falar, isso aqui é real? Eu vou lá e confiro para ela, e assim vai passando para a família. Então, é isso que eu me proponho, a fazer com que a gente se junte para poder fazer as coisas evoluírem, porque se for depender da mídia aí, dessa mídia extreme, né, que manipula todo mundo, a gente fica sem informação. Então, meu trabalho, às vezes, como advogada, é muito mais informar, que não seria o meu trabalho direto, né, que sou do jornalista, e eu acabo tendo que informar algo real, né, porque é uma fábrica de fake news. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, gostaria de saber por que existe um juridiquês para que os leigos não possam entender e por que até hoje ninguém tentou simplificar para que todos, e não só aqueles que estudam, pudessem entender os termos para acompanhar uma sessão. Quem pergunta é Renata Figueiredo, de Bragança Paulista, São Paulo. Renata, é justamente essa até a minha pauta, né? Eu, como jurista, me proponho a isso. O que eu faço? Traduzo lá os julgamentos do STF, porque eles falam realmente um juridiquês, né? Recentemente o Marco Aurélio brigou com uma advogada simplesmente pelo fato que ela, na hora ali da argumentação, ela foi falar com ele, ela falou você, ela usou a palavra você, e ele falou para ela que ela não estava obedecendo à liturgia do cargo. Essa liturgia do cargo faz com que pessoas comuns e até pessoas até que estão anos no direito não entendam o voto daquele ministro. Então, até para eu que estou ali muito tempo já na advocacia, eu me formei em 2002, então são anos, às vezes eu não entendo o que o ministro está falando, então imagina as pessoas comuns. Se isso é feito de propósito, isso foi algo que realmente se achava bonito no passado, né? Que falava rebuscado de uma forma, os políticos faziam isso, né? Usavam português ali que ninguém entendia, e hoje a gente sabe que o importante é se comunicar, não é? Então é o que eu venho fazendo, eu venho tentando traduzir esse juridiquês aí tão difícil, tão rebuscado, para o linguajar comum, cometo erros de português, coisas normais, que né, o importante é saber que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo de fato. Essas sessões que você se referiu aí do STF, é muito difícil acompanhar, né? Então, e eles sabem que eles estão na TV Justiça e que todo mundo ali acompanhando, porque é interesse, o brasileiro evoluiu para isso, eles ainda dão aumentam os votos, faz com que aquilo tudo fique muito difícil, ainda mais quando as pautas são pautas assim polêmicas, né? Eles querem brilhar, a gente sabe que o ego dos ministros ali é real. Pois é, e vocês pensam que é só na televisão que tem esses egos? Se eu for contar para vocês. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Nosso atual presidente já disse que é contra investimentos em peças com conteúdo LGBTs e até vetou algumas produções no ano passado de participarem de edital. Você não acredita que isso é uma forma de censurar, o que se é produzido? Quem pergunta é Carolina Abranches, de Bragança Paulista, São Paulo.
Então, isso é uma cultura aí que a gente precisa entender o que é censura, né? Censura, eu teria um censor, um órgão lá, que não deixaria eu publicar um conteúdo LGBT. Isso não existe, então não existe censura. O que está sendo feito? Foram anos e anos que o público LGBT recebeu um investimento pesado. E a gente sabe também que o grupo LGBT, existe um investimento já da iniciativa privada. E a gente está vendo ali a ausência de investimento em coisas talvez que não sejam a pauta LGBT. Mas assim, essa divisão na minha cabeça eu não consigo nem muito entender, porque na minha visão somos todos brasileiros, né? A gente depende todos das mesmas leis, dos mesmos governantes. Então, não existe uma censura, existe uma destinação, né? Porque estava indo para um caminho ali que daqui a pouco ia ficar muito difícil. Aí sim, seria um lugar intolerante, porque a gente precisa equalizar, né? Quem ali usufrui dessa cultura LGBT, e a gente pegar as pessoas mais velhas lá, né? São extremamente conservadoras, a gente precisa equalizar tudo isso. E precisa ter o quê? Para todo mundo, né? O discurso precisa ser totalitário. Então essa coisa aí de minoria, jogar uma minoria contra a outra, não beneficia ninguém, né? Porque quem diz que quem não é público LGBT é contra quem é LGBT. Isso não existe, isso aí é papo. A gente precisa cair na realidade, né? Esse discurso de ódio não é tão real assim. E tá na hora das pessoas que sobretudo, se sentem marginalizadas e assim por diante, terem uma conduta diferente no seu dia a dia. Porque é muito fácil você pegar uma vez por ano ir na Avenida Paulista, levantar a bandeira disso e daquilo, mostrar a bunda, mostrar peito. Direito se conquista com respeito. É no seu trabalho, é no quarteirão da sua casa, é com seu vizinho. Aí sim você realmente vai ser um cidadão respeitado, independente da sua condição ou orientação sexual. A gente tem que parar de receber dinheiro do governo para fazer campanhas que só beneficiam meia dúzia de pessoas. E aquele grupo todo LGBT, que se coloca como LGBT, termina servindo também de massa de manobra para aqueles dos grupos LGBTs que ganham e mamam às custas do governo federal. Né? Eu sou totalmente contra a isso e aquilo, não sei o quê. Acho que direito se conquista. Acho não, tenho certeza. Direito se conquista no seu dia a dia. Seja você o que for que você escolheu para sua vida. Respeito é bom e todo mundo gosta, mas respeito não se conquista com dinheiro público. Respeito se conquista, sobretudo, quando você se coloca diante da vida como um cidadão de bem. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Acabou. Olha só, infelizmente acabou, Fabiana. Eu quero agradecer demais a doutora Fabiana Barroso, que gentilmente veio de São Paulo ao nosso programa, brilhantar a nossa tarde, além de linda. O pessoal tudo aqui falando linda, 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 tudo no nosso WhatsApp, viu? Veio falar conosco a respeito de como simplificar o direito. Ela é influenciadora digital na área de direito. Você pode segui-la nas redes sociais, né, nos canais de comunicação que ela tem, tanto no Facebook como no WhatsApp e também no Instagram. Para isso, você acessa o site por uma questão de respeito aos operadores da lei e à própria OAB. A gente não divulga o endereço do escritório e também não passa o telefone. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do assunto abordado aqui, vocês podem falar com ela em inbox nas redes sociais, né, acessando o site fabianabarroso.adv.br fabianabarroso.adv.br. Quero agradecer demais a sua presença no nosso programa, que seja a primeira de várias. Eu que agradeço, fico muito feliz, viu? E olha, o pessoal aqui da região de Atibaia está muito bem informado, porque o Fábio aqui me surpreendeu o nível de política, uma pessoa super politizada. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Imagina, obrigado. Eu acho que viver, como eu disse, é um ato político e todos nós temos a obrigação de pensar no coletivo e não no nosso umbigo ou no nosso bolso. Obrigado por você ter vindo. Obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, eu que agradeço. Ninguém está acima da lei, hein? Vamos para um rápido intervalo. Na volta